Adriano Magalhães da Nóbrega, 43 anos, miliciano carioca de relações múltiplas com a família Bolsonaro, foi morto pela polícia no final da madrugada deste domingo. Morto neste povoado chamado Palmeiras, no município de Esplanada, vizinho de Acajutiba, Bahia. Parede de pedra à entrada, este aí é o sítio em que Adriano foi morto com, diz a polícia, 2 tiros. E esta é a casa que pertence ao vereador Gilson Neto, o Gilcinho de Dedé, do PSL, partido pelo qual foram eleitos Bolsonaro e filhos. Quinta-feira, 6, um delegado e um investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro desembarcaram na Bahia. Na mesma quinta-feira, cerca de 40 policiais da Bahia buscavam cercar Adriano Magalhães da Nóbrega, na região de Esplanada, agreste baiano, 160 ou 170 quilômetros de Salvador. Ao Ministério da Justiça de Moro, informação sobre o cerco chegou com uma sondagem dias antes, mas o Ministério de Moro não quis envolver a Polícia Federal e não topou emprestar helicóptero para a operação. A polícia da Bahia teria essa informação sobre a sondagem só depois de encerrada a operação e pela imprensa. 2 semanas antes, o Ministério de Moro divulgou a lista de 30 criminosos mais procurados do país. Adriano não estava na lista. Todas as informações sobre rastros do miliciano até o cerco começar a se fechar foram repassadas pelos serviços de inteligência do Rio. Na caçada a Adriano, cerca de 40 policiais do BOPE baiano e de um grupo de operações rurais com diferentes denominações a depender da região, mas popularmente chamado de Caatinga. Na manhã da sexta, a polícia baiana recebeu uma informação. O miliciano Adriano estava na fazenda do Parque Gilton Guimarães, fazenda de Leandro Guimarães, terceira geração de grandes pecuaristas daquela região. Leandro diz ter conhecido Adriano, ao longo desses tempos, nas vaquejadas que promove tradicionalmente. O fazendeiro seria preso por porte ilegal de armas, um revólver e 2 espingardas. Segundo Leandro, foi sob ameaça que na noite do sábado ele levou Adriano até o sítio em Palmeiras, numa Hilux branca. Usando também estrada vicinal que entrecorta as rodovias BR-101 e BA-233, percorreram 8 quilômetros entre a fazenda e o sítio, que tem um laranjal no pomar. A Secretaria de Segurança diz que dos 40 policiais que se espalhavam pela região, 8 teriam cercado a Casa Branca no sítio, onde, num tiroteio rápido, segundo moradores da vizinhança, morreu Adriano Magalhães da Nóbrega. Delegado da Polícia Federal, Maurício Teles Barbosa é secretário de Segurança da Bahia desde 2011, em governos do PT. Morto o miliciano Adriano, uma expressão se espalhou pelas redes sociais: queima de arquivo. O kafkiano, lombrosiano bolsonistão certamente induz a que se creia em tudo, seja fato, especulação ou boato. O advogado de Adriano, Paulo Emílio Cata Preta, atiçou as redes ao contar. Adriano, que nunca havia me ligado, disse que estava muito aflito porque tinha absoluta certeza de que foram atrás dele não para prender, mas para matar. Na tarde desta terça-feira, Adriano queima de arquivo tinha 200 mil buscas no Google. O secretário Maurício Barbosa diz sem esconder a irritação: isso é estapafúrdio. As informações de inteligência vieram todas da inteligência do Rio e a operação no campo foi feita com correção pela polícia da Bahia, que na madrugada cercou um ex-policial perigoso, exímio atirador e que resistiu atirando. Diz o secretário: de nossa parte não havia nenhum interesse que houvesse algo além da prisão. Dizer que deveria ter sido isso ou aquilo diz quem nunca participou de ação policial. Adriano estava comprando gado e terras na Bahia, um latifúndio
e lavando dinheiro, informa Maurício Barbosa. Além de uma pistola, um revólver e 2 espingardas, foram apreendidos 13 celulares de Adriano. O que diga respeito às atividades de Adriano na Bahia será investigado na Bahia. O esquema miliciano será investigado, futucado nos celulares, lá no Rio de Janeiro. 10 dias antes desse desfecho, Adriano havia escapado de outro cerco, relatamos aqui há uma semana. Então, Adriano estava hospedado com mulher e filhos num luxuoso condomínio em Sauípe, litoral norte da Bahia. É impossível não enxergar as inacreditáveis coincidências envolvendo Adriano Magalhães e os Bolsonaro e companhia. Até o momento não há nenhuma informação a respeito, não boato, informação, mas a presença de Eduardo Bolsonaro na Bahia, em Salvador, exatamente no final de semana em que mataram Adriano, incendiou as redes sociais. Quando nada, foi o destino aprontando das suas. Adriano comandou a milícia de Rio das Pedras e chefiou o escritório do crime, organização de pistoleiros de aluguel acusados por dezenas de assassinatos. Mas Adriano tornou-se célebre no Brasil há um ano, não pela carreira de criminoso. A celebridade foi conquistada ao se conhecer a longa e próxima convivência com a família Bolsonaro. Com Flávio Bolsonaro, hoje senador, quando deputado estadual, trabalharam mãe e ex-mulher de Adriano, Raimunda Veras Magalhães e Daniele da Costa Nóbrega. Nesse tempo, sem precisar comparecer ao trabalho, mãe e ex-mulher do miliciano receberam R$1.029.000 do gabinete de Flávio Bolsonaro. Disso, 203 mil foram entregues ao Queiroz, hoje evaporado, mas por anos vistoso piloto no esquema da rachadinha. Raimunda e Daniele foram demitidas em 13 de novembro de 2018, depois de Bolsonaro eleito presidente. E só quando Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e Adriano Magalhães foram avisados da investigação sobre extraordinárias movimentações financeiras e comerciais da dupla e companhia. Caso investigado pelo Ministério Público do Rio na Operação Intocáveis. Num dos diálogos apresentados à Justiça, Adriano conversa com a ex-mulher, Daniele. Daniele reclama por ter sido exonerada do gabinete de Flávio Bolsonaro. Segundo o MP do Rio, Adriano responde a Daniele dizendo que ele também recebia do esquema da rachadinha. O passado autorizava. A 27 de outubro de 2005, deputado federal, Bolsonaro defendeu em plenário o capitão do BOPE do Rio, Adriano Magalhães da Nóbrega. Garantiu ser Adriano um brilhante oficial perseguido pela pressão de autoridades internacionais. Essa ladainha vem de longe. Bolsonaro foi à tribuna fazer a defesa 4 dias depois de Adriano ser condenado a 19 anos e meio de cadeia, pelo assassinato de Leandro Santos Silva, 24 anos, um guardador de carros. Adriano depois seria absolvido e depois seria acusado de comandar matadores de aluguel e chefiar o escritório do crime. Deputado estadual, Flávio Bolsonaro condecorou Adriano com a medalha Tiradentes, condecoração em junho de 2005, quando Adriano estava preso e acusado por homicídio. Em 2003, Flávio já homenageara Adriano com uma menção de louvor na Assembleia do Rio. Ainda em 2003, lotados no 18º Batalhão, Adriano e o Queiroz foram acusados de assassinar Anderson Rosa de Souza, técnico em refrigeração. 16 anos depois, o inquérito segue em andamento. Um enredo que narra a ascensão do milicianato e seus personagens, a amiga e o amigo ouviram e assistiram neste canal ao longo de um ano, completado exatamente hoje. E já há muitos anos, a descrição do ódio de classe
da secular ferocidade, barbárie e estupenda ignorância que, como em tantas outras vezes, levaria a isso. Agora, o presidente da República anuncia garimpos e agricultura em terras indígenas. Só o anúncio já atiça invasões. Se Congresso e Supremo permitirem, viveremos outro genocídio indígena, pelo que seus responsáveis poderão ser condenados num tribunal internacional, como tantos já o foram mundo afora. A história caminha e o vento sempre um dia vira. Mais cedo ou mais tarde se conhecerá a fundo vísceras da República do condomínio Vivendas da Barra, onde, a 14 de março de 2018, se reuniram Rony Lessa e Elcio Queiroz, pelo menos. À noite matariam Marielle Franco e Anderson Gomes. Rony mora na rua C, a uns 70 metros da casa de Bolsonaro, hoje ocupada por seu filho, Carlos Bolsonaro. Rony Lessa, traficante de armas e sócio do finado Adriano Magalhães no escritório do crime. Tudo isso escancarado, embalado e repetido no dia a dia junto a falas e fatos cada vez mais escabrosos. Parte do rito fascistoide de agredir, ofender, intimidar até provocar exaustão, apatia, desistência. Neste mesmo domingo em que foi morto o miliciano Adriano, para atacar o filme Democracia em Vertigem, que disputava o Oscar, a secretária da, imaginem só, Cultura, Regina Duarte, postou no Instagram uma foto daquelas manifestações na Avenida Paulista. Aquelas centenas de milhares de amarelos contra a corrupção e um título: um Oscar para você que foi para a rua derrubar o governo mais corrupto da história. Onde estão aguerridos e dominicais combatentes contra a corrupção? Sumiram? Esconderam-se? Ou, como a viúva porcina, foram sem nunca ter sido? Te cuida, Queiroz.